Olá pessoal, vamos dar continuidade então às nossas videoaulas sobre o Doctrine, Framework, ORM para PHP. Antes de iniciar essa sétima aula, gostaria de fazer um pequeno merchandise aqui do meu blog, blog rafaelwendel.com. Nesse blog eu costumo colocar aqui as minhas videoaulas, e alguns outros tutoriais também, de JavaScript, de PHP, alguma coisa sobre banco de dados, Então, sempre que possível eu estou atualizando aqui o meu blog e peço para todos vocês deem uma visitada aqui de vez em quando. Voltando aqui às nossas videoaulas então, na última videoaula a gente viu como criar um formulário para poder fazer uma edição dos dados, Então a gente tem nossa tabela aqui, quando a gente clica em editar, ele nos traz para essa nova página e preenche o nosso formulário aqui com os dados a serem editados, Então nessa videoaula a gente vai aprender como fazer um método no nosso model para atualizar os dados, e depois chamar esse método aqui no nosso HTML para ele poder fazer essa atualização. Então voltando aqui ao nosso projeto, a gente vai vir aqui na nossa model carro e vamos criar um novo método depois de inserir carro aqui. Public function atualiza carro. Vou já colocar aqui o bloco de try catch. Aqui em cima a gente vai ter que fazer um esquema semelhante ao método de exclusão. Ou seja, a gente vai ter que criar um novo objeto que vai fazer uma pesquisa no banco de dados pelo ID do carro, E depois nesse novo objeto a gente vai inserir as informações a serem atualizadas. Por fim a gente vai executar o método de update dele, um método que vai fazer a atualização desses dados lá no banco de dados. Certo? Então voltando aqui em cima, vamos criar um novo objeto chamado carro, que vai receber as informações da tabela carro. E eu vou mandar ele pesquisar aqui de acordo com o ID que eu passar para ele como parâmetro, Então dizget ID do carro. Então ele faz uma pesquisa pelo ID do carro que eu estou atualizando, E carrega todas as informações referentes a esse ID e joga para mim dentro desse objeto carro. Aqui eu faço uma verificação para ver se essa variável está válida. Caso não esteja, eu vou dar um return false direto. Bom, se a variável carro estiver setada, se ele foi capaz de fazer essa pesquisa no banco e essa pesquisa retornou algum resultado e esse resultado foi armazenado na variável carro, agora a gente vai fazer a sobreposição dos novos valores, Então aqui, o objeto carro é um objeto do tipo carro, Nosso model. Então o carro nome vai receber this get nome. Então o que vai estar no this nome, na verdade é o valor que a gente está querendo, o novo valor a ser atualizado, Então ele vai pegar isso e vai sobrepor um nome existente no banco de dados, o nome atual, e vai colocar o novo nome. E o mesmo a gente vai fazer com marca. Por fim, a gente vai executar o mesmo método que a gente usou para inserir, Vai ser o dsave, ou seja, vai salvar essas novas informações.
e ainda vai me retornar verdadeiro. Então o que acontece aqui? Ele, pelo ID que eu passar no objeto, ele vai no banco de dados, recupera as informações referentes àquele ID e armazena para mim dentro do objeto carro. Se esse objeto carro receber essas informações, ele cai dentro dessa condição e substitui as informações recebidas pelo banco pelas novas informações, que são aquelas que o usuário vai passar lá no formulário HTML. Então ele faz isso com nome, com marca, e depois executa novamente o método thisSafe. Por fim ele me retorna true. Certo? Então vamos salvar. E agora a gente vai voltar aqui no editar.php, né, que é o nosso HTML aqui. Então antes de mais nada a gente vai mudar a action aqui, né? A action agora não é mais para index.php e sim para editar.php. E agora aqui em cima a gente faz uma verificação. Então se o ID do carro tiver sido passado como parâmetro, né, na variável cifrãoPost, ele cai dentro dessa condição. E aqui dentro a gente vai setar os novos valores a serem atualizados no banco. Então vamos setar o ID do carro aqui, que é exatamente o que está no SPost ID do carro. Nome. E a marca. E agora a gente faz um verifica aqui e executa o método que acabamos de criar, que é exatamente o atualiza carro. E agora a gente vai fazer essa verificação para ver se foi atualizado mesmo aqui dentro desse if. Então a gente vai colocar, se o verifica for igual a true, eu vou jogar ele para o index.php com uma mensagem igual salvou, ou melhor, atualizou. E se esse verifica não for igual a true, eu vou jogar ele para o index.php, só que como mensagem igual erro. Então, recapitulando, aqui embaixo, né, a gente tem o formulário. Quando o usuário preencher todo o formulário, clicar em salvar, a gente vai até trocar aqui, né, para ficar melhor. Em vez de salvar, vamos colocar atualizar. Clicou em atualizar, ele executa a action, que é o próprio arquivo, editar.php. E o que vai acontecer? Ele vai setar os novos valores, né? Que vai ser, no caso aqui, o nome e a marca, porque o ID ele vai manter o mesmo. E depois vai executar um método de atualização, que é o atualiza carro. Se esse atualiza carro me retornar true, ele redireciona a aplicação para o index.php e passa via URL o parâmetro msg com o valor atualizou. Se for falso, ele faz o mesmo processo, só que aqui em mensagem ele vai dar um erro. Certo? A hora que ele voltar para o index.php, então a gente vai ter que
fazer uma nova verificação aqui para dar a mensagem de sucesso ou erro na página. Então, se from underline get mensagem a MSG for igual a salvou, ele vai dar um eco dados atualizados com sucesso. Caso contrário, ele dá um eco erro ao atualizar os dados. Para não ter problema, eu vou colocar aqui o else if for igual a erro. Posso até apagar esse else aqui. Então, esse bloco aqui, ó, se a mensagem for igual a... Na verdade, atualizou. Se a mensagem for igual a atualizou, ele escreve para mim na tela dados atualizados com sucesso. Se o sget a variável mensagem na URL for igual a erro, ele vai colocar erro atualizar os dados. Então, atualizou e erro. Justamente o que eu estou passando para ele aqui, né, na minha URL após a verificação do método atualizar. Então vamos salvar tudo e voltar aqui na nossa aplicação. Vou voltar para o index, né? Vou dar um refresh aqui. E agora vamos buscar esse Vectra aqui. Então tá aqui, Vectra da marca GM. Então vou colocar aqui o Vectra 2.0 e vou atualizar. Ele deu um erro aqui, erro ao atualizar os dados. Então significa que ele não atualizou, né? Então vamos tentar descobrir esse erro aí. Então vamos ver se a gente consegue identificar esse erro aqui, né, que passou aparentemente despercebido. Ah, sim. Aqui então no caso não é dsave, né? O que eu estou querendo salvar é esse novo objeto que eu criei, que é o objeto carro. Então eu vou ter que apagar essa linha aqui e colocar um carro save, né? O que é para salvar não é o que está setado nessa classe atual, e sim esse novo objeto que eu instanciei aqui em cima, né, que eu criei aqui em cima. Vamos salvar isso aqui. Vamos tentar novamente atualizar o Vectra. Um Vectra 2.0. Agora sim ele coloca dados atualizados com sucesso. E aqui embaixo você pode conferir que está o Vectra 2.0. Certo? Vamos fazer uma nova edição. Vamos colocar aqui o Fusion. Vamos trocar a marca dele para GM, né? Então a marca dele atual é Ford, eu vou trocar para GM, vou clicar em atualizar. Ele coloca aqui, ó, dados atualizados com sucesso. E realmente aqui o Fusion foi alterado para GM, né? Vou voltar ele para Ford, atualizar. Dados atualizados com sucesso. Fusion voltou para Ford. Certo? Então o único erro que passou despercebido aí, né? Realmente na hora de chamar o método save do Doctrine. O que eu gostaria de salvar aqui é o novo objeto que foi criado dentro do próprio método e não essa classe model minha, certo? Então o nosso CRUD, né, agora está todo funcionando, né? Eu posso editar, excluir os meus carros aqui, inserir também sem maiores problemas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.